senhor, para você que está ali do outro lado, está a acompanhar a nossa programação através da televisão, do Facebook e do YouTube. Hoje, nós queremos abordar o tema mais polêmico das redes sociais. O homem que desafiou o profeta Tony Calado. Para tal, tenho comigo aqui o profeta Tony Calado. Paz do Senhor, já me apresentou o profeta Tony Calado. E tenho também o pastor Vicente. Pastor Vicente, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz, muito obrigado, agradecer o convite. E tenho comigo o homem mais polêmico, o irmão Giovanni. A paz do Senhor, irmão Giovanni. Paz do Senhor. Como está o irmão Giovanni? Estou super bem. Irmão Giovanni, o que aconteceu realmente aqui na Igreja Verbo Vivo outro dia? Quando o irmão Giovanni colocou-se na posição desafiadora contra o profeta Tony Calado. O que aconteceu é que aquele não era eu, estava inconsciente, não estava no meu ego. Aquele era uma outra presença e realmente não me lembro de nada que aconteceu. Estava inconsciente, não estava consciente daquilo que eu estava fazendo. Então o irmão Giovanni afirma que estava doente? Afirmo. Afirma. Que não era o meu estado normal. Polêmica que está a se levantar nas redes sociais. O que tem a dizer acerca disso? Porque muitos defendem aquilo que o irmão Giovanni acabou de fazer, que o profeta é o falso profeta e que usa magia. O que tem a dizer acerca disso? Que ele é um profeta de Deus. Eu já vi vários livros dele, já ouvi falar dele e eu não tenho nada contra ele. Não fui eu mesmo quem vi a igreja, foram as pessoas que me trouxeram cá na igreja. E se me trouxeram aqui na igreja é para poder me libertar. Aquilo aconteceu o que aconteceu e eu digo que eu não me lembro de nada que eu estava a falar. Eu vi o vídeo, o tema que deram no vídeo até é o homem que veio para desafiar. Realmente é um assunto muito polêmico e eu digo que daquilo eu não sei de nada, eu estava inconsciente. Não foi nada ensinado? Não foi nada ensinado. Não foi combina? Não foi combina. E também não foste coagido para estar aqui para falar alguma coisa, porque as pessoas podem pensar que nós te obrigamos a vir falar alguma coisa ou estamos a te obrigar a falar essas palavras. Estás de livre e espontânea vontade aqui. É isso? Exatamente. Certo. Bom, eu acredito que este assunto é um assunto muito polêmico, mas é um assunto também bom para se esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao ministério profético e à ação de Deus. Deus ainda tem profetas na atualidade. Quem é falso profeta? O que é um verdadeiro profeta? Como nós podemos analisar e encontrar poder do Espírito Santo versus magia, porque falou-se sobre magia também. Então, realmente a magia existe. Mas vamos falar sobre a diferença, o que é a magia e o que é o poder do Espírito Santo. Muito obrigado, é pontual esse tema, e muito polêmico. Eu particularmente tenho uma corrente bastante diferenciada de boa parte, se não a maioria das pessoas, somente da linha reformada, não é? E outros que também são da linha sensacionista, porque acreditam que os dons de Deus tiveram um propósito no início da igreja e não tiveram mais na continuidade da igreja. E tudo o que Deus quer falar e revelar está na Escritura e não precisa de nenhum profeta ou de nenhuma comunicação divina para poder saber mais. Isso é um erro, na minha leitura, um erro doutrinário, porque nós não encontramos base escriturística para definir e para chegar à conclusão de que os dons terminaram. Deus é um ser extremamente comunicável. Em toda a Escritura, nós não vemos um Deus que os homens falam e ele fica calado. Em toda a Escritura, nós vemos um Deus que o homem fala, ele responde. Inclusive, no Novo Testamento, olhamos para o livro de Atos e vemos toda a narração dos apóstolos, uma interação constante entre os homens, o Espírito Santo nos homens e através dos homens, não é? Várias passagens. Em Atos, no capítulo 13, diz que em Antioquia haviam profetas e mestres, e estava lá o próprio apóstolo Paulo antes dele ser separado. E nesse mesmo Atos, capítulo 13, diz que o Espírito Santo separou a quem? Disse: separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho preparado. E ao longo do trajeto, tanto de Paulo como de Pedro, nós vemos o Espírito Santo a interagir com os apóstolos. Havia uma comunicação constante. Deus não é um Deus silencioso, um Deus morto, um Deus que abandonou os homens, não fala para os homens, não comunica. Deus é um ser extremamente comunicável. E esse atributo fantástico que nós recebemos, que foi comunicável, que é ter o Espírito Santo habitando entre nós, nós precisamos de entender que o Espírito Santo não é silencioso, ele fala, ele ministra.
E o ministério profético não deixou de existir, nem cessou, né? Isso nós estamos a esclarecer. Como alguns dizem que cessou com João, não? Isso é um erro, claramente. Já disse que aqui que em Atos 13 nós temos profetas na igreja de Antioquia, não é? Em Atos, no capítulo 11, versículo 27 e 28, diz que desceram alguns profetas de Jerusalém. Fala de Ágabo, que inclusive predisse que haveria fome. A Bíblia também fala das filhas de Filipe que profetizavam, não é? E mais propriamente dito em Efésios, no capítulo 4, versículo 12, né, depois do 11 ter dito que Deus estabeleceu na igreja profetas, né, nos 5 dons do ministério está lá apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, precisamos de entender, o ministério do profeta, como todos os outros, tem como objetivo revelar a Cristo. Mas precisamos de entender que enquanto houver santos a serem aperfeiçoados, sempre haverá necessidade de haver profetas e sempre haverá manifestação do profeta na igreja. Isso é só para deixar claro que essa tese de que não existem profetas nos dias de hoje é um erro doutrinário grave, representa falta de conhecimento das Escrituras grave e, na verdade, é uma desculpa que as pessoas têm para não terem a ousadia de ouvir Deus. Existem profetas hoje. Exato. E aí, até quando é que vão durar os dons? Até quando? Ali nesse versículo em que o apóstolo acabou de ler, que é Efésios 4, diz que até que. Aí está realmente o tempo que vai terminar. Exatamente. Até que, o que é que vem a seguir? A seguir, vem até o aperfeiçoamento dos santos. Eu creio que não existe ninguém que é perfeito ainda. Exatamente. Ou que não esteja a ser aperfeiçoado. Que não esteja a ser aperfeiçoado. Porque eu acho um orgulho muito autêntico, muito grande, dizer que já não precisa de dom. Sim. Porque dizer que não precisa de dom está a dizer que é perfeito. E já devia estar arrebatado. Certo. Então, não existe igreja sem os dons do Espírito. Não existe. E a igreja, ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores e evangelistas. Isso vai continuar até que a igreja suba. Definitivamente. O outro ponto também que convinha chamar a atenção é a questão de pessoas que estão constantemente a dizer que são falsos profetas e nunca lhes vimos a reconhecer um profeta. Esse é um assunto muito... é um assunto realmente muito importante. Certo. Porque ninguém pode ver o falso sem conhecer o verdadeiro. Porque não é sensato eu deixar de beber água só porque existe água envenenada. Isso é suicídio na mesma. Eu tenho que ter capacidade de discernimento, conhecer a palavra de Deus para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Certo. Mas deixar de acreditar em profetas verdadeiros porque existem falsos profetas também é suicídio. Certo. Porque não é lógico, não é racional, nem é inteligente. Então nós precisamos... Eu costumo dizer, coartar-se de um direito que a igreja tem. Porque exatamente. É um privilégio para a igreja. Exatamente. Exato. Existem os exageros, mas não podemos julgar todos, na verdade, por causa... Ou todo o dom por causa de uns que, de facto, se desviaram. Exatamente. Certo. É isso mesmo. E agora, tem outras pessoas, meu apóstolo, que aqui é interessante nós tocarmos nisso. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Fala sobre acautelai-vos dos falsos profetas. E muita gente usa esses versículos para dizer que tudo é falso. Porque a Bíblia está a dizer acautelai-vos dos falsos profetas. Tenha atenção, tenha cuidado. Realmente temos que ter cuidado. Mas qual é o cuidado que temos que ter? Qual é a cautela que nós temos que ter em relação aos falsos profetas? Aí mesmo está claro, no mesmo versículo, a Bíblia fala: cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Então a Bíblia está a dizer que é pelo fruto que se conhece. Até nem é pela profecia. Certo, certo. No Novo Testamento, no Velho Testamento, o profeta era julgado pela profecia. Certo. Mas o Novo Testamento inaugura uma nova forma de julgar os profetas, que é pelo fruto, Certo. não pela profecia. E também algo que pode parecer um pouquinho polêmico na própria Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 em diante, a Bíblia diz: não extingais o Espírito. O Espírito, é verdade. Não desprezeis as profecias. Certo, certo. Julgai tudo. Analisai. Essa palavra de julgar não é de condenar, é de examinar tudo. Sim, Retém o bem, bem. e abstei-vos de toda aparência do mal. Como é que numa profecia eu vou tirar o bem e vou me separar do mal? Na mesma profecia. Na mesma profecia. Parece polêmico. Claro. Quer dizer que um profeta pode até misturar algo que Deus lhe falou com a sua forma de raciocínio, Certo. com a sua maneira de ser. E isso pode estar errado. Mas a voz de Deus pode estar ali. Eu tenho que ter sabedoria para separar a voz de Deus da natureza do profeta. Exatamente. Então, não é... Aí não está a dizer que nós temos que julgar o profeta, mas a profecia. Certo. Nós temos que julgar a profecia. O profeta não se julga pela profecia, se julga pelo fruto. Certo, certo. Que fruto é esse? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala dos O frutos. sim. fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio. Certo. É impossível. O diabo pode forjar profecia, mas não pode forjar fruto. Certo. Não pode forjar o caráter, a fidelidade. Ele pode te dar Ele o dom, pode mas manipular. ele não te oferece a transformação. No caso que o apóstolo citou aí, a mulher com espírito de adivinha. Atos 16, 16. E não é que ela estava a falar a verdade. Certo, certo. Atos 16? 16, 16. 16, 16. Havia uma mulher, pode ler por favor. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimos e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Agora, ela estava a anunciar a verdade ou estava a mentir? Era verdade o que ela dizia? Ela estava a falar a verdade. E Paulo estava a anunciar a salvação, e tudo o que aquela mulher falou era verdade. Era verdade. E era bíblico. Certo? Era teológico. Completamente. Mas o espírito que estava a falar na boca dela não era Certo. o certo. Não era de Deus. Então, só a verdade não é suficiente para identificar o verdadeiro. É verdade. Tem que ter a verdade, é essencial, mas também tem que ter a fonte, O espírito da verdade. o espírito da verdade. É verdade. Amém? Tem De alguma repente coisa a lembrei-me acrescentar? de Jesus, né? Quando foi tentado, queria deixar. Quando foi tentado, que foi-lhe usado Salmo 91, né? Está escrito a teu respeito que não tropeçarás. Não era mentira. Não é, Era uma promessa concernente. não é novidade o diabo usar versículos bíblicos. Não é. Ele sempre usou. Mas o problema era a fonte. O problema era a fonte. Uhum. Se a fonte não vem de Deus, agora como identificar uma fonte? Aí está o problema. Houve um encontro entre o verdadeiro e o falso. Paulo e o espírito de adivinhação. Uhum. Paulo era profeta, Paulo profetizava e aquela mulher adivinhava. Uhum. E ela estava a falar a verdade, mas a fonte era diferente. Era. A única forma de comprovar é o confronto. Certo, certo. O confronto vai determinar quem é e quem não é. Ou seja, aquele espírito que estava a falar, a única forma de tirá-lo, ou seja, de identificar que não é de Deus, é expulsá-lo. E Paulo resolveu o problema expulsando o espírito. Então, Certo. ele teve um discernimento de que aquele espírito não era de Deus, automaticamente foi e libertou aquela mulher e acabou com o problema de falso profeta por muito tempo. Aquele espírito, ela não conseguiu mais adivinhar.
Mas o problema atual é que há pessoas que acusam, mas não têm poder para libertar. Isso é muito forte. Não tem poder porque não é um discernimento espiritual. Exatamente. Se a pessoa que discerne... É um discernimento intelectual. Exatamente. Não consegue libertar... Exato. E o discernimento intelectual não é suficiente para poder confrontar. Requer um poder para discernir. Exatamente, certo. E requer é pelo Espírito. E é pelo Espírito. Se a pessoa que discerne não consegue libertar, significa que o discernimento também é questionável. Exatamente. É questionável. Aqui vão surgindo versículos, acho que é melhor... É verdade. Estamos aqui. Se nós falarmos, não vamos sair daqui hoje. Não. Está a ser bastante esclarecedora as ideias aqui ilustradas pelos pastores, mas gostaríamos não perder o foco daquilo que é a nossa conversa, Okay. não é? E é que tudo o que aconteceu aqui na igreja não foi encenado, e estamos aqui a mostrar também versículos bíblicos para apoiar aquilo em que os nossos pastores têm defendido. É que há muitas pessoas que não acreditam em milagres, porque acreditam que Deus já não faz milagres. Talvez pela experiência deles diária, que eles não veem milagres. Então, têm dificuldades em crer que Deus ainda faz milagres. Será que milagres existem hoje ainda? Deus ainda faz milagres? Deus cura, Deus liberta, Deus fala? Enquanto houver homens carentes da glória de Deus na terra, sempre vai haver a intervenção do Espírito de Deus aqui na terra. Milagre é uma ação do sobrenatural sobre o natural, é uma ação de Deus. O sobrenatural intervindo sobre aquilo que é natural. Enquanto houver homens carentes da glória de Deus, carentes da intervenção de Deus, sempre houve, sempre há e sempre haverá. As pessoas confundem um pouco. Elas pensam que pelo homem de Deus operar curas na igreja, alguns dizem assim, por que é que não vai num hospital e cura todos os doentes? Não é? As pessoas começam a entrar logo no extremo. E é engraçado notar isso, porque elas próprias vão para o hospital e não são curadas, mas pronto, isso falaríamos em outra... Não são falsos médicos. Não chamam ninguém de falsos médicos. E muitos morrem, infelizmente, boa parte está morrendo no hospital e ninguém deixa de ir para o hospital. Mas o que acontece é o seguinte, isso parte não só da experiência que a pessoa tem, mas também acredito, a dada altura, as pessoas têm receio. O sobrenatural confronta muito a lógica natural. Nós estamos muito confortáveis nesse ambiente dos 5 sentidos físicos, onde tudo eu explico, do material. Né? Eu estive na escola, estudei ciência durante toda a vida e toda a minha vida foi feita com base na razão, no racional, no lógico. E o sobrenatural mexe com isso. É muitos anos de raciocínio lógico, onde eu estou habituado a quê? A lidar com as coisas, com aquilo que eu posso explicar. Agora, vem uma pessoa na igreja com uma muleta, não anda como deve ser, faz uma oração, sai a andar, é complicado. Quer dizer, choca e mexe com o racional, mexe com a lógica da pessoa. Isso assusta. Eu acho que as pessoas tinham que ter a coragem de poder experimentar isso. Ao invés de criticar a distância, ao invés de falar a distância, experimentar. Já houve pessoas que falaram do profeta Denis Calado, disse, vamos lá para um dos cultos. Para tu poder estar lá ao vivo, nada melhor do que a experimentação, a observação, para tu ver. Você até um académico vai e olha e vê. Nada melhor do que a observação, para tu ver se aquilo é real ou não é. É a melhor forma. Provar o dom. Não só os milagres em que muita gente tem dúvida, mas também as libertações. Muito. Tem dúvida em relação às manifestações. Aliás, estamos aqui diante de uma situação em que, neste caso, o Luís Giovanni diz que não se lembra daquilo que aconteceu, o que demonstra que, de facto, aquilo era uma atividade além do natural. Espiritual. Completamente espiritual. E é a pergunta, se ele não tem consciência do que ele fez, significa que não foi ele. O que ele está dizendo não é assim, Giovanni? Não tenho consciência. Não eras tu? Não. Quando viste o vídeo, ficaste admirado? Exatamente. Que não Fiquei muito disso. Não estava na tua memória aquilo? Não. Isso aqui é surpreendente. Como explicar isso? Como explicar isso? É surpreendente. Desafio natural, desafio lógico. Eu digo que eu sofri um ataque. Sim. Sofri um ataque espiritual porque eu já disse que eu sou alguém que sou apaixonado pela batalha espiritual. Desde já está a se falar aqui de milagres. Eu acredito nos milagres, acredito no poder da libertação, porque eu mesmo já libertei. Já tive casos que libertei muita gente e alguém pode dizer, mas você já libertou e como é que agora te atacaram? Eu digo assim, perder a batalha não significa perder a guerra. Oxalá que eu fosse o rei David, que não perdeu nenhuma das batalhas. Mas eu fui atacado, talvez uma porta que estava aberta,
E além disso também Moisés. Moisés foi um homem que tentou libertar e foi atacado, ainda por cima matou alguém e fugiu e foi perseguido. Então a batalha espiritual, ela exige muita concentração, muita santidade. Talvez eu que estava vulnerável, o espírito me atacaram. Exatamente. Mas a minha pergunta é a seguinte: tudo bem que foi atacado, e como surgiu esse desejo no coração de simplesmente desafiar o profeta Tony Calado e dizer que é falso profeta? Quer dizer que eu estava inconsciente. Ele não se Não lembra. simplesmente eu falei com o Tony Calado, não simplesmente Mas com o profeta Tony Calado, mas eu também fiz coisas que estavam fora do normal. Por exemplo, eu parti as coisas que estavam lá em casa, parti. Oh, Isso é algo, partiu coisas. algo parti Que algumas mais? Que coisas. mais? Partiu o que lá em Porque casa? aquilo é como se fosse a enfermidade que a minha mãe tem sofrido. Ela, quando está naquele estado, algumas coisas ela parte. Ok. E eu também acusei várias pessoas. Então, não é simplesmente o profeta Tony Calado ou o Verbo Vivo que está assim, não. O problema é que o vídeo, quer dizer, que ele começou aqui e as pessoas já estão a interpretar muitas coisas. Só que não começou. E além disso, eu sou africano, nós estamos em África e em África acontece muita coisa. Como é que no dia em que eu vou fazer a entrevista, no dia que eu fico doente? Há tanto tempo eu estava ali, já procurei várias vezes emprego, não aparecia mais logo. Foi numa segunda-feira, dia 11 de setembro, que eu ia para fazer a entrevista do meu Kevin. Na madrugada da segunda-feira, eu apanho aquele ataque, perco a entrevista e aquilo começou. Mas essa doença é só o Giovanni que teve na família? A minha mãe tem. Ok. Então começou na tua mãe. A minha mãe tem, exatamente. Ok. E isso aqui também abre um outro assunto que é portas abertas, como o Giovanni falou. E ele disse que libertou muita gente, orou por muita gente. E eu tenho uma mensagem que eu costumo pregar que fala sobre portas abertas. Antes de você se prolongar em orações para libertar alguém, primeiro tem que se prolongar em arrependimento. Desculpa. Para Deus curar e fechar as portas que estão abertas. Principalmente ministério de libertação. É um ministério, porque o ministério da palavra é mais racional. Você não luta contra espíritos assim, confronto. Quando você prega a palavra, você está a pregar para a mente das pessoas, a libertar as mentes. Mas quando você está a expulsar demônios, você está a confrontar espíritos, entidades, que vão contra-atacar não com balas de borracha, mas com balas de verdade. Por isso nós temos que estar, por isso é que a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para não cair nas astutas ciladas do diabo. Depois de revestir-vos de toda a armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, calçado do evangelho, escudo da fé e espada do Espírito. Todas essas armaduras significa que o guerreiro tem que estar pronto. E quando há portas abertas, quando não estamos fortalecidos no Senhor e tentamos confrontar o diabo vai se vingar de todos os profetas, até mesmo de Jesus, em você. É verdade. Porque ele anda com ira, com raiva. Se você não puder expulsar o demônio vai te expulsar a ti. E às vezes, o que mais as pessoas chamam de teatro é libertação na igreja. Porque eles acham que as pessoas estão a fazer teatro, as pessoas estão a fingir. Muita gente acha que o Giovanni estava a ensinar, que era teatro. Muita gente pensa que era teatro. E não é o primeiro caso que acontece aqui. Pessoas com problemas mentais, porque ele não estava conseguindo nem trabalhar, nem estudar, nem conviver com as pessoas. Estava a partir as coisas em casa, estava a acusar a família toda de feiticeiros. Então ele não estava bem. Principalmente a pessoa que ele trouxe aqui na igreja. Exatamente. A pessoa que ele pediu para orar para ele. Que pediu para orar para ele. Então isso é uma lição muito grande para todos nós. Antes de nós libertarmos alguém, nós temos que estar verdadeiramente libertos. E isso acontece com fechar as portas
prolongar-se em adoração, em arrependimento. Deus purifica o meu coração, purifica meu... Porque o diabo vai puxar aonde tem portas abertas. Portas familiares. Como o caso dele. A mãe, com 23 anos, foi quando começaram as crises. E é a idade que ele está para alcançar agora. Ele está com 22, vai fazer 23. É isso, né, Giovanni? Exato. E isso também veio a lhe acontecer agora. Mas graças a Deus que ele está em Cristo. Que há uma solução, há uma salvação. Mas também uma lição que não pode estar a confrontar espíritos maus, ainda não pode fazer isso. Porque primeiro tem que se prolongar em jejuns, orações, em arrependimento para fechar meditação da palavra de Deus, tudo mais. As ferramentas têm que estar todas bem posicionadas em nós, para que nós possamos então entrar nessa guerra. Mas pai, como é que ele vai saber que ele já está pronto? Ele vai saber que já está pronto quando haver uma renovação do seu entendimento, porque, veja, deixa-me dizer, existem sinais. Por exemplo, com certeza, o Giovanni estava a sentir algumas fraquezas na sua vida espiritual. Muitas fraquezas. Muitas fraquezas, não é? Estava a sentir uma fraqueza em como resistir à sensualidade. Resistir à atração sexual. Resistir, até a vida dele de oração estava a ser um sacrifício para fazer. Ele estava a tentar, mas estava a ser sacrifício. É um esforço titânico. Parece que algo está a lhe puxar para trás. Então são as fraquezas que vêm na nossa... O esfriamento, fraquezas daquilo que os mandamentos do Senhor nos manda: não mentir, não roubar, não matar, não invejar, mágoas no coração, incapacidade de perdoar. Estou a falar sobre sintomas. São coisas que nós, quando nós estamos livres dessas coisas, significa que Deus já operou na nossa vida. Está entendendo? Sente isso que o profeta acabou de dizer, Giovanni? Foi isso realmente que aconteceu? Porque eu acredito que quando nós não estamos bem espiritualmente, não precisa alguém chegar a nós e dizer: nós sentimos. Você se sentia dessa forma? Me sentia fraco. Fraco espiritual. Pronto, então o diabo aproveita a nossa fraqueza, né, para poder entrar, porque a Bíblia diz para nós orarmos em todo o tempo, né? Amém. Mesmo 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Mas você está a orar sem cessar? Eu estou a orar sem cessar. Vai haver um momento de fraqueza. E é esse momento de fraqueza que o diabo vai pegar. Mas não é só oração. Também envolve caráter. Amém. Envolve fidelidade. Amém. Envolve obediência. Envolve honrar seus pais e suas mães. Envolve a forma como você lida com os seus familiares. Envolve como é que você fala com os seus tios, teus avós. Tudo isso vai refletir que você não está liberto. Porque quando você está liberto, você respeita todo mundo. Em primeiro lugar, você não guarda rancor. Os frutos, né, do Espírito. Exatamente, a palavra correta. O fruto do Espírito é o que nos faz identificar que nós estamos bem com Deus. Mais alguma coisa? Vicente. Eu acredito que o essencial foi dito. Na verdade, importa referir que o episódio bíblico, por exemplo, esse da mulher do adivinho, ela dizia algo certo, mas a fonte era errada. Moisés tem um episódio interessante nas Escrituras. Ele lança madeira, né, a vara de madeira transforma-se em cobra. Os feiticeiros do Egito fizeram a mesmíssima coisa. Significa que um profeta pode se mover parecido com um adivinho que está lá na casa do Papá Esquindomba a se mover. Só que a diferença qual é? É a fonte. Porque quando o papá diz: estou a ver isso na tua vida, e o profeta também diz: estou a ver isso, os dois estão a ver. Mas a fonte do profeta de Deus não é igual à fonte do Papá Esquindomba da esquina que está a receber show na casa dele. Não, não é. Assim como no caso de Moisés e Janes e Jambre, o fenômeno sobrenatural foi o mesmo, mas a fonte não era a mesma. Não. Isso nos diz o quê? As pessoas têm que ter muito cuidado.
Não, chega uma altura que eu acho que as pessoas acreditam mais no poder do diabo É verdade. do que no poder de Deus, porque quando eu adivinho o bruxo, eles acreditam. Mas quando é alguém em nome de Jesus, ele diz, não, esse aqui não é de Deus, é adivinho. Quer dizer, só o diabo é que tem poder E o mais de revelar as sensacional, coisas. Não faz sentido. o mais engraçado é que quanto maior o milagre que está a acontecer, mais eles Mais atribuem ao diabo. a Satanás. Tem uma Como admiração se- secreta, quiçá, por... Como se o diabo fosse maior que Deus. Devem ter uma admiração secreta pelo diabo. Eu ainda acredito que nós não vimos É verdade. nada. É sério. Não devem ter uma admiração Né? secreta. Não. Segundo João capítulo 14, versículo 10. Crede-me que eu estou no Pai, crede que o Pai está em mim, Está em crede mim. ao menos por causa Das das obras. mesmas obras. E depois Jesus diz, em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Certo. Nós ainda não vimos nada. Mas as pequenas coisas que já estamos a ver, já está a excitar. Então significa, Jesus até também sofreu isso. Jesus foi chamado Começou de com Beelzebub. Jesus. Começou com Jesus. Jesus foi chamado de feiticeiro. Começou Jesus com foi chamado de... E ele disse assim, vocês estão admirados com isso? Hum. Obras maiores É verdade. do que esta o Pai vai mostrar, Certo, para vocês se admirarem. certo. Ele disse lá em João. Então Deus ainda vai fazer coisas mais extraordinárias. Eu estou feliz que o Giovanni está bem, está Uau. curado. Bem, Está curado. Já passa quanto tempo? Já... Já passa. Eu nem estou a contar. Não estás a contar? Eu sei Acho que eu faz estou bem. por aí quase 2 meses, né? 1 mês e meio. Quase 2 meses. Ok. Oxe, Então- só para dizer que. nota-se que ele está feliz, está bem melhor. Sim. É só para dizer que eu estou bem. E aquele Giovanni que estava aqui fazendo aquilo não era eu. O Giovanni Côncio, aquele Giovanni que as pessoas conhecem, calmo, é mesmo esse que está aqui a falar agora. Estou calmo, estou consciente daquilo que eu estou a dizer. Esse é o Giovanni. Ok? Então eu não tenho nada contra o profeta Tony Calado. Uhum. Não tenho nada. Ok. Benção. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar todos os que estão a assistir. E espero que sejam abençoados e tiraram algumas dúvidas também em relação ao profético, à libertação e à cura. Jesus é o mesmo ontem. hoje e e eternamente. eternamente. Só para Benção. a título de encerramento, o apóstolo falou, os adivinhos, os feiticeiros, eles também revelam, veem coisas. Mas tem uma coisa, eles não têm poder para solucionar a tua vida, o problema. Mas eles conseguem ver o passado e o presente. Já um profeta vê passado, vê presente e vê futuro. E também Deus dá graça para resolver a raiz do teu problema. Exatamente. Trazer solução. Essa é a diferença. Então, e também o fruto que produz isso. O profeta produz um fruto de santidade, produz um fruto de proximidade com Deus, um fruto da palavra de Deus. Eu não acredito em nada que está fora da palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra de Deus é trevas. Mas dentro da palavra de Deus tem a luz Certo. e a direção. Então, todo profeta genuíno, ele tem como bússola a palavra de Deus. Certo. Há pessoas que dizem que acreditam na palavra de Deus. Eles dizem que acreditam na Bíblia. Mas eles negam a Bíblia com a própria Bíblia. É verdade. Usam as escrituras para negar as escrituras. Eles usam a Bíblia para negar as É Escrituras. verdade. E isso é muito triste, é lamentável. Como é que uma pessoa vai usar um versículo para negar outro versículo? A Bíblia não se nega, ela se completa. Certo. Ela se completa. Então, tem pessoas que eles... Tudo o que está acontecendo de sobrenatural é falso. Mas não há vida. O problema é que não há vida. Muitas dessas pessoas, se você for a ver a experiência religiosa que ela teve, não é uma experiência de relacionamento com Deus viva. Eu costumo dizer que muita gente vive aquilo que eu chamo de filantropia religiosa. Filantropia religiosa, ela não tem vida, mas sobre isso talvez no outro programa a gente fala com mais calma. Falamos sobre isso. É. Portanto, para concluir, Não há vida. acautelai-vos, sim, Senhor, dos falsos profetas. Como? Como? Pelo fruto. Qual é Você não tem que ter medo de falso profeta se você tem o fruto do Espírito. Você não precisa ter medo de falso profeta se você anda na luz da palavra de Deus. Ok?
Portanto, eu não tenho medo de alguém que vem me acusar. Por isso eu sempre digo, se você quiser vir, pode vir. Mas vais ter que me libertar. Porque eu estou pronto para ser liberto. Mas se você não puder me libertar, eu vou te libertar. Então, porque se eu tenho certeza que o Espírito que está em mim é de Deus, então não existe outro Espírito qualquer que pode me derrotar. Porque o Espírito de Deus é maior. Então é isso. Ok. Amém. Eu quero agradecer. Muito obrigado, Giovanni. Que agradeço primeiramente a Deus. Sim. Agradeço toda a igreja do Verbo Vivo, especialmente ao profeta Tony Calado, por tudo quanto fizeram. Agradeço a minha mãe que tem me acompanhado, a mamãe cheia dessa igreja. Agradeço aos colegas, agradeço aos familiares que me apoiaram, quer seja emocionalmente, financeiramente e principalmente espiritualmente. Um grande abraço e que Deus possa retribuir rico e poderosamente. Que Deus abençoe Giovanni. Assim como nós amamos Jesus, eu acredito que Giovanni também ama muito a Jesus. E outra coisa que ele falou, né? O Espírito que estava sobre ele, falou sobre isso, né? Falou, Jesus está voltando. Nós também pregamos que Jesus está voltando. E sempre pregamos que Jesus está voltando. Para todos nós nos prepararmos para a sua volta. Mas eu acredito que mais importante do que saber que Jesus está a voltar é estar pronto para ir com Ele. Isso. Mais do que nunca. Mais importante do que saber que Jesus está a voltar é estar pronto para subir com Ele. Então, Jesus está a voltar. Precisamos estar pronto. Pronto como? Deixar o Espírito transformar nossas vidas. Deixar a palavra transformar as nossas vidas. A palavra de Deus só pode ter poder nas nossas vidas quando nós a colocamos em prática. Ela só funciona quando nós a praticamos. Ela só funciona quando envolvemos o Espírito de Deus nela. Então, esse é o conselho que eu deixo a todo mundo. Que Deus abençoe a todo mundo. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que estiveram ali do outro lado acompanhando a nossa conversa aqui com o profeta Tony Calado, com o pastor Vicente e o irmão Giovanni. E espero que esclarecemos todas as dúvidas que vocês tinham ali. E se ainda continuarem com dúvida, não hesitem. Entrem em contato conosco. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo programa. Amém.